gente, aqui quem tá falando é a Bela e você está escutando ou assistindo o podcast da Bailarina Preparada. Sejam todos muito bem-vindos. Antes da gente começar o episódio de hoje, eu quero pedir para você que está nos assistindo pelo YouTube clicar nesse botãozinho vermelho que tem para se inscrever no canal. E se você está nos escutando por outra plataforma de áudio, segue o nosso perfil, que assim você sempre vai saber quando tiverem novos episódios. Essa temporada tá cheia de convidado bacana, estamos falando sobre temas inéditos por aqui, então não esqueçam de se inscrever, porque além de tudo, vocês, ao fazerem isso, vocês ajudam as plataformas a divulgarem ainda mais os episódios, tá? Então, façam aí a inscrição de vocês. E agora eu quero dar as boas-vindas à Marcela Mendes. Seja muito bem-vinda. Estou muito, muito, muito feliz de ter você aqui. Acho que vai ser super especial. Vai mesmo, Isa. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz também de estar aqui, poder compartilhar um pouquinho mais com vocês sobre a minha formação, sobre as minhas inspirações, o que motiva, né, o meu eu a escrever, a falar sobre psicologia junguiana, dança, saúde, enfim, tudo isso. Então eu espero que vocês gostem da discussão que nós duas vamos trazer aqui hoje, né? E sim, com certeza. A Marcela foi uma indicação da Maria Cristina, que vocês já bem conhecem aqui. E ela, além de ser a minha psicóloga, que eu, gosto tanto, ela é uma das autoras do livro Temas em Psicologia da Dança. E ela traz um capítulo muito interessante que fala sobre as relações da dança, da saúde, com uma abordagem da psicologia junguiana, né? E antes da gente chegar nesse assunto, né, eu vou pedir para a Marcela se apresentar para vocês um pouquinho. Conta aí da sua história, como que você chegou até aqui. Claro, com certeza. Então vamos lá, gente. Bom, como nós já falamos aqui, eu me chamo Marcela Mendes Nunes. Vou começar falando um pouquinho do balé primeiro. Eu comecei o balé aos 3 aninhos, eu era um neném. E aí eu me formei aos 15 anos e continuo dançando desde então. Só no momento que eu tive que dar uma pausa, porque recentemente eu tive um acidente e aí eu quebrei o tornozelo. Então eu passei aí por 3 meses de reabilitação física, agora já acabou a fisioterapia. Mas em breve eu volto, só preciso fortalecer um pouco mais esse tornozelo para os futuros movimentos. Mas a dança, ela sempre fez parte de mim, assim, da minha vida, de uma forma muito presente. Ela me auxiliou a desenvolver um senso muito grande de responsabilidade, de compromisso, de disciplina, de dedicação para as coisas que nós nos propomos, né? E a dança também, ela me auxilia e auxiliou a entender mudanças, movimentos, desenvolver a consciência corporal, a usar a minha criatividade não só para a dança, mas para outras questões da vida que apareciam. Uma capacidade de improviso também, de desenvolver, eu não sei, assim, uma consciência maior não só sobre o meu corpo, mas também sobre o corpo do outro, esse espaço. Enfim, e aprender a lidar com dificuldades. Mas eu não atuo mais como bailarina profissional, apesar de ter feito isso durante muitos anos da minha vida. Hoje em dia não é mais o foco principal. A dança vem como uma complementar à minha atuação profissional, que é a psicologia. Eu entrei na faculdade de psicologia aos 17, então foi logo depois de eu me formar. Bem cedo. Bem cedo. Eu me formei com 15, continuei dançando. Aí no 3º ano eu já sabia que eu queria psicologia, porque eu escolhi que eu iria cursar psicologia com 13. Nossa, igual eu também foi mais ou menos assim. Muito cedo eu já sabia que eu queria fazer educação física. Pois é, né? Só que infelizmente, né, Isa, não é todo mundo que tem esse encontro que nós tivemos, né? Então, é muito especial esse diálogo, já tá bem estruturado desde cedo. E por múltiplas influências, né? Porque eu entrei na faculdade de psicologia no Mackenzie, lá em São Paulo.
E eu já era apaixonada por essa área porque a minha mãe é psicóloga há muitos anos, lá em Santos, que é a cidade onde eu nasci. E ela me inspira muito, até hoje ela atua profissionalmente. Ela não tem tanto essa ligação com a dança, porque ela não é bailarina, mas ela admira muito, assim, e desde sempre ela, meu pai, acompanhavam eu e minha irmã em todas as apresentações, todos os espetáculos, competições. Então, apesar dela não trabalhar especificamente com a dança, tá ali presente nela também. No dia a dia. No dia a Igual dia. meus pais também. Meus pais são os maiores fãs, assim, onde eu vou, eles estão vão. lá, né? Agora eles estão chateados porque agora tá um pouco, como moramos em cidades diferentes, tá um pouco difícil, mas o último espetáculo que eu fiz, eles despencaram pra cá pra assistir também. Olha só, né? E esse apoio é muito importante, né? Para qualquer indivíduo. Sim. E a dança, inclusive, fala sobre isso, né, Isa? Sobre a rede de apoio, sobre você contar com outras pessoas nesse processo. Que foi muito também de uma discussão que eu preparei aqui para nós falarmos um pouquinho hoje. Boa. Mas falando da psicologia, né? Então, por causa de tudo isso, eu optei por seguir a carreira de psicóloga. E durante a graduação, eu tive psicologia junguiana. E a minha mãe também é psicóloga junguiana. Então, foi um encontro muito especial com essa teoria, com essa técnica. Foi como se o Jung tivesse tirado... O Jung é o criador, né? O pai da psicologia analítica junguiana. Então, foi como se ele tivesse tirado, assim, das minhas impressões, das minhas inquietações. E ele conseguiu colocar em palavra tudo isso, essas inquietações sobre a alma humana. E ele valorizava demais esse trabalho artístico que emerge do nosso inconsciente. Porque para o Jung, grande parte das obras artísticas, grande parte das inquietações humanas, das nossas percepções, provém de um lugar que não é imediatamente consciente, sabe? Então, nós temos o nosso inconsciente que é pessoal, que nós carregamos pessoalmente falando, né, das nossas próprias relações, das nossas próprias vivências, mas também tem um coletivo. E nesse inconsciente coletivo, que é como se fosse um banco de imagens de toda a humanidade, que a arte está inserida. Então, ele estudava muito obras artísticas para entender as motivações pessoais e coletivas do porquê que aquela obra foi escrita, foi dançada, foi esculpida daquela maneira, sabe? Então, isso me fascinava. E voltava sempre para esse lugar da dança. Eu lembrava dos espetáculos, das diferenças de cultura na forma de dançar, enfim. Né? Então... eu entrei, então eu escolhi, né? Encontrei ali um caminho para dialogar a psicologia com a saúde e a dança. Esse movimento expressivo, criativo e autêntico, né? Então veio muito, muito daí. E a inspiração para fazer o capítulo, porque do livro, né, que você escreveu, veio de toda essa trajetória que você foi buscando, e aí você decidiu escrever o capítulo sobre esse tema, meio que como um compilado de tudo, né? Isso, exatamente, Isa, porque durante a graduação eu gosto muito de mitologia. Então, durante a graduação, eu fiz a minha iniciação científica e o trabalho de conclusão de curso como uma sequência um do outro. Então, eu escolhi o público das mulheres que estavam enfrentando um tratamento oncológico e fiz uma leitura simbólica da mitologia na psique dessas mulheres. E aí depois, né, eu fiquei dialogando, tá, e agora? Como é que eu vou encaixar a dança com a mitologia, com a psicologia junguiana? Aí na pós-graduação, que eu fiz pós em psicologia hospitalar, na Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, eu comecei a colocar em prática esse trabalho mais concreto com a dança. Porque eu já tinha estudado os aspectos simbólicos da dança através da junguiana, através da mitologia e da experiência como bailarina. E aí eu pensava, bom, tá, e agora? Como é que eu vou fazer isso com outras pessoas, outras mulheres, outros homens, crianças, etc.
E aí, na pós-graduação, eu passei por diversos setores no hospital. Reabilitação física, as enfermarias, pronto-socorro, a UTI pediátrica. E na reabilitação física, eu fiquei 3 meses lá. Eu acompanhei vários processos, de principalmente mulheres, que tinham diagnóstico de fibromialgia. Muitas mulheres com diagnóstico de fibromialgia. Né? E também de outras pessoas que tinham sofrido um acidente, perdido um membro do corpo, sabe? Bom, e aí isso me instigou, né, a pensar como é que a dança, nos seus pressupostos técnicos, teóricos, juntando com o meu conhecimento da psicologia, da saúde, da psicologia junguiana, como que isso poderia traduzir o que eu queria, sabe, produzir, o que eu queria colocar para essas pessoas. E aí, no meio tempo, eu conheci o curso de Psicologia da Dança. Na verdade, já conheci o curso de Psicologia da Dança da Maria Cristina desde a faculdade, mas não tinha tempo, né, para fazer com tantas demandas. Aí, quando eu estava no fim da pós-graduação, eu comecei o curso dela. E aí, nas aulas, estudando sobre desenvolvimento e tudo, eu fiquei, gente, tô sentindo esse movimento. Tá acontecendo. Aí a monografia da pós já foi voltada para dança-terapia da Maria Fuchs e a arte do movimento do Laban. E aí, em paralelo, comecei a fazer o artigo do aperfeiçoamento da psicologia da dança da Maria Cristina. E aí eu falei, juntei tudo, né? Juntou tudo. E aí o título do livro, do capítulo, ficou O Caminho da Dança, o Caminho da Saúde, os possíveis diálogos desse movimento criativo, um recorte da psicologia junguiana, que é o capítulo 1. E lá eu falo exatamente desse trabalho. O primeiro. Sim, quando eu recebi o livro, eu falei, ai gente, que legal, o primeiro capítulo já é logo o da Marcela. Pois é. Sim, foi muito legal. E você começa, né, o capítulo, você fala um pouco sobre isso. Eu acho legal a gente também falar para o pessoal entender sobre o conceito, né, da saúde, porque muita gente acha que ter saúde é ausência de doença, né? Mas a gente sabe que não é bem assim que funciona. Então, se você puder falar um pouquinho sobre isso, sobre esse conceito da saúde que por muitas vezes a gente não consegue captar, a gente só acha que é não estar doente. E também a relação disso com a dança, como que a dança pode ser um instrumento de repente para melhorar a saúde das pessoas e nessa linha, assim. Claro, com certeza, porque no capítulo eu falo exatamente desse trabalho que eu venho desenvolvendo. Então, além de eu trazer os conceitos junguianos para todo mundo entender da onde eu estou tirando isso, eu relaciono com a saúde, com o conceito de saúde e a dança como promotoras de cuidado, a auxiliar quem está enfrentando uma doença, como, por exemplo, o diagnóstico de uma doença autoimune, a fibromialgia, ou passando por um processo de reabilitação física ou até mesmo um câncer. Mas também para os indivíduos que queiram praticar e cuidar de si mesmos, que estejam num processo saudável. Agora, né, falando especificamente do conceito da saúde, a Organização Mundial da Saúde vem mudando o conceito de acordo com os anos, porque a saúde, ela é cultural também. Então, se a gente volta lá atrás, em 1960, o conceito de saúde era né? E isso vai se atualizando, porque a sociedade vai mudando, a compreensão da psique, do corpo também vai se atualizando. Então, o último conceito que nós temos da Organização Mundial da Saúde é exatamente esse, que a saúde não é a ausência de doenças, mas ela pode ser definida como um estado completo de bem-estar físico, mental e social. Então, a gente pode entender, né, Isa, que a saúde está ligada à forma com que nós lidamos com o nosso cotidiano, com as nossas demandas, com os nossos relacionamentos, resolução de problemas, com as nossas emoções, com o nosso corpo, autocuidado, etc. Então, tudo isso engloba um conceito atualizado de saúde.
né? Não é a homeostase completa também, mas é você saber, não sei, assim, encontrar mecanismos internos e externos para conseguir lidar com o que está acontecendo no mundo ao nosso entorno, sabe? Sim. E ao meu ver, a dança se encaixa justamente aí, né? Você não acha? Você não concorda? Nossa, 100%. Eu acho que, assim, o exercício físico, de uma forma geral, é essencial nesse processo de promoção da saúde. Mas eu entendo também que a dança tem muitas especificidades que vão além dos benefícios de qualquer outro exercício físico, né? Digamos assim. E a forma como você pratica a dança também influencia diretamente nisso, porque a gente sabe que também, dependendo de como você leva a sua vida dançante, você, por exemplo, vai levar isso de uma forma profissional. É claro que você vai ter que não passar por algumas coisas, mas você vai ter que sacrificar alguns pontos, você vai ter que sacrificar alguma coisa em prol de outra, de ter aquele benefício. E aí Sim. é que tá acho que é a maior dificuldade, que é achar o equilíbrio para que esses sacrifícios não deixem a pessoa perder esse lado da saúde, que é muito algo que eu busco também com bailarina preparada, que aí vai mais da parte da saúde física, né? Porque muitos bailarinos fazem o que for preciso para conquistar determinado tipo físico, padrão. Tem muitos bailarinos que procuram a preparação física querendo emagrecer, e a gente sabe que já não tem, a gente olha para a pessoa e fala, olha, não é para isso que você tem que fazer a preparação física, não é com esse pensamento. Então, a dança tem esse lugar que eu acho que é preciso tomar muito cuidado, mas acredito que pelas suas especificidades, ela consegue ser, além de um promotor de saúde física, um promotor de saúde mental, social e todos aqueles outros pontinhos, né? Com certeza. 100% assim, concordo com a sua fala, porque é bem disso, assim, a dança, ela, para além dos pressupostos profissionais e técnicos que exigem a formação em dança para trabalhar como uma profissional da dança, ela pode ser essa atividade recreativa, né, que previne e promove a saúde. E não só, como eu falei aqui, para um indivíduo que está enfrentando um processo de adoecimento, mas para um indivíduo que está saudável, sabe? Então, por exemplo, bailarina preparada, ele vem... o seu projeto vem para trazer exatamente essa noção. Olha, você precisa desenvolver uma consciência corporal, conhecer seu corpo, escutar os sinais dele, porque é através disso que vai ser o seu diferencial na dança. Você entender, assim, como é que o seu pé chega à ponta, como é que ele faz o flex, como é que você pensa no seu corpo para fazer um plié, para fazer um arabesque, etc, etc. Né? Mas para além de você necessariamente dançar como um bailarina, você pode simplesmente dançar para aproveitar os benefícios que o ato de dançar, né, o verbo dançar, traz para você, né? Então ela pode ser essa, como eu falei, essa atividade recreativa que previne e promove a saúde, porque ela faz com que o indivíduo se conecte com o seu corpo, com a percepção de si, se exercite, né? Então saia de um sedentarismo. E a gente sabe o quanto a atividade física é importante para a nossa saúde mental, porque saúde é uma só. Sim. Né, Isa? Então a gente precisa se escutar e estar atento aos seus movimentos e ao seu corpo ocupando um lugar no espaço. Eu acho muito bacana esse conceito que o Laban e a Bartenieff é uma fisioterapeuta. O trabalho dela foi muito importante. Ela trabalhou durante a epidemia de poliomielite em hospital com os pacientes que estavam com poliomielite. E ela fazia um trabalho pensando no corpo, não você exercitando partes específicas do corpo. Então, por exemplo, você machucou o pulso, você faz exercício só para o pulso. Não, você tinha que conectar o pulso com o corpo inteiro
E através disso entender como é que seu corpo se movimentava nesse espaço e tudo mais. Isso é interessante. Muito uma abordagem diferente, mas que faz total sentido, né? Porque o corpo, ele trabalha também em cadeia. Às vezes o problema que era teoricamente para ser aqui, na verdade está em outro lugar que a gente nem encontrou ainda, né? Exato, exatamente, né? Então ela faz, ela promove esse papel, né, da percepção de si. A dança, ela ensina ao mesmo tempo, aí já falando de um aspecto mais social, psicológico, emocional, ela simbolicamente, eu gosto muito de pensar através de símbolos, que é até o que a psicologia junguiana ensina bastante para nós, né? Então, o que a dança ensina? A lidar com a realização. Você se sente realizado dançando, mas ao mesmo tempo, não é todo dia que você tá 100%, né? Acho que quase ninguém consegue estar 100% todo dia. Não dá. Então você acolhe quando você tá 50%, 25% e aprende também a lidar com a frustração de não estar conseguindo realizar aquele movimento que você queria, sabe? A lidar com as limitações do seu corpo. Então, simbolicamente, nós podemos tirar os aprendizados que vêm disso e aplicar na vida objetiva, na vida psicológica, emocional desse sujeito, sabe? E não só na dança. Então, assim, o que a dança ligada a essa dança-terapia me traz como aprendizado que eu percebo assim, puxa, hoje eu não tô 100%, então na aula de dança eu não consegui fazer, sei lá, X movimento, então como é que eu posso entender esse movimento simbólico se aplicando na minha vida, por exemplo, no trabalho, nos relacionamentos, de saber se colocar, olha, hoje eu não tô muito legal, preciso dar um tempo, né? Então, ela ensina muito sobre limites, assim, emocionais, psicológicos, além de promover a socialização, né? O que é incrível pra gente ampliar a nossa consciência de si e dos outros. Né? Então, nossa, assim, sim. Esse aspecto da socialização da dança, pra mim, é um ponto que eu fui percebendo, parece que depois que eu fui ficando adulta, mais velha, assim, eu fui percebendo o quanto ele é importante. Porque eu tenho os meus amigos ainda, que eram de Brasília, lá da minha escola, Academia Lúcia Toller. E, cara, tinha dia que eu não estava afim de dançar, eu estava com preguiça, sabe? Mas eu sabia que eu ia chegar lá e eu ia encontrar os meus amigos, que eu encontrava com eles todos os dias. E eu sabia que o Diego ia ficar fazendo palhaçada com o Douglas, e aí que a gente ia ficar rindo deles, e que depois da aula a gente ia ficar um tempão lá fora, sentado. E aí eu falava, não, gente, vale a pena ir. Vale a pena acordar esse corpinho e ir. Então esse aspecto, e parece que conforme eu fui ficando mais velha, isso foi pesando cada vez mais, sabe? Essa parte de querer socializar por meio da dança foi ficando cada vez mais forte. E, tipo, não, pra mim não... Hoje é assim ainda. Pra mim a dança é maravilhosa como atividade, mas ele tem esse aspecto social muito forte. Eu quero ir porque eu quero socializar também. Né? Com certeza, nossa, eu concordo assim 100% com você. Ela, às vezes também quando eu tava, não sei, um dia mais ou menos, eu também tinha muita preguiça. Ai, sair de casa. Mas valia tanto a pena, porque você socializava, você conversava com as suas professoras, professores, com seus colegas de sala, com o pessoal de outras salas. E eu era assim, eu ficava o dia inteiro se deixasse na academia. Porque eu fazia balé, aí eu fazia contemporâneo, eu fazia jazz, sapateado, às vezes tinha uns cursos extras, assim, eu inventava uma aula de dança de rua, um hip hop, então sempre estava acontecendo alguma coisa e era muito bacana. A dança, ela promove muito esse lugar da troca, né? E eu nunca vou esquecer também que a primeira vez que eu saí do Brasil foi pra ir dançar. Que eu fui que legal! Então, foi lá no Tanzolimp. Não sei se você conhece esse festival. Não conheço. É onde? É na Alemanha, em Berlim. Que legal, sim. Chique! E eu era super novinha, eu tinha 14 anos. Então, assim, nós fizemos muitos eventos para arrecadar dinheiro
pra ir pra lá, sabe? Então foi rifa, foi evento beneficente, foi isso, foi aquilo. Então era ensaio todo dia, todo fim de semana, não tinha pausas. O que a gente pode pensar também como uma coisa assim, né? Necessário. Mas enfim, né? Pra atingir aquele objetivo, teve que ser desse jeito, né? E nesse processo de construção para ir pra lá participar desse festival, a gente, nossa, eu conheci tantas pessoas. Primeiro na minha própria cidade, porque tinha que fazer o evento, então eu tinha que, com 14 anos, super novinha, lidar com coisa de dinheiro, fazer convite, super engajada nesses aspectos. E quando nós fomos a Berlim, foi a primeira vez que eu, nossa, vi assim, tanta gente de tantas culturas diferentes, e tava todo mundo no mesmo hotel. E aí eu fiquei pensando, olha só, né? Olha o que a dança tá promovendo. Claro, a gente sabe que principalmente o balé clássico tem aquela questão muito complicada, às vezes, do, entre muitas aspas, o corpo ideal, né? Muitas bailarinas e bailarinos sofrem com transtornos alimentares, baixa autoestima, tudo isso. E eu não vou mentir que foram questões que eu também, né, passei nessa época, não de transtornos alimentares, assim, mas muita insegurança, porque nós somos muito novas. Mas pensando nesse lado da socialização, foi importantíssimo quanto essa oportunidade abriu os meus olhos para muitas vivências diferentes, sabe? E não precisa ter 14 anos, você pode ter 70, 80 anos e querer dançar. Você não precisa ser mulher também, né? Você pode ser o que você quiser e dançar, né? Não tem gênero, não tem raça, não tem credo, não tem religião. Qualquer um tá permitido, se quiser, dançar no tempo que for e como for e onde for. Diversos tipos de dança também, né? Ainda tem isso, né? Que a gente às vezes fala de dança, vem a imagem do balé clássico, mas tem tantos outros estilos disponíveis para experimentar e fazer que, sei lá, não dá nem para contar quantos tipos de dança a gente tem, né, para fazer. E um desses tipos, inclusive, é a dança-terapia, que a gente comentou, a gente falou sobre a dança-terapia em 2 episódios atrás, que foi com a Andrea, que também fez um dos capítulos do livro sobre síndrome de Down e dança. E ela usou bastante a dança-terapia. E agora eu queria pegar esse gancho para falar sobre essas intervenções psicológicas, né, que você usa na psicologia junguiana, que usam a arte como ferramenta, né? Você até cita no capítulo do livro algo sobre imaginação ativa, movimento autêntico. E eu queria que você explicasse assim pra gente, basicamente, porque eu sei que deve ser algo um pouco mais complexo, né? Mas assim, o que isso significa? O que isso tem a ver também com o movimento criativo, a criatividade? Como que todos esses conceitos, essas ferramentas podem ser utilizadas pela dança num processo terapêutico, né? Ou não só num processo terapêutico, mas também nessa questão da promoção da saúde. Claro, com certeza. Primeiro, né, o capítulo da Andrea também é ótimo. Eu ainda não tive a oportunidade de observar, assim, tão de perto um trabalho com dança e a síndrome de Down. Então, nossa, me senti super instigada a entender mais, sabe? A pesquisar mais sobre esses processos. Mas agora, falando especificamente da dança, como esse aspecto terapêutico, ele é... A dança, ela carrega consigo esse aspecto terapêutico muito importante e singular. E diversos autores, sabe, Isa, eles me inspiraram a aprofundar nesse tema. Como eu já citei aqui, né? O Laban, com a arte do movimento. A Bartemiev, que eu falei, que é fisioterapeuta, com o Movement Fundamentals. É muito bacana esse conceito dela, que foi bem o que ela usou com os pacientes com poliomielite na epidemia. E a analista junguiana, a Whitehouse.
que ela trabalha com o movimento autêntico. Eu vou falar um pouquinho mais disso. E claro, né, não tirando a importância de outros nesse processo que é riquíssimo, como a Martha Graham, né, a Pina Bausch. Então, tem vários. A própria Maria Fuchs, que eu usei na monografia da pós-graduação, enfim. Então, todos eles apresentam de diferentes perspectivas, de diferentes recortes, porque tá cada um inserido numa cultura, num tempo histórico diferente. A dança como esse lugar de encontro do indivíduo com ele mesmo e com os outros e com o mundo, né? Então, mais especificamente da Whitehouse, que ela é analista junguiana, ela traz um conceito da psicologia junguiana chamado a imaginação ativa. E vou tentar resumir um pouco esse conceito. Ele faz parte do que nós chamamos das técnicas integrativas. O que compõe essas técnicas integrativas? A escrita terapêutica, a própria arte-terapia, a dança-terapia, a musicoterapia, a ampliação dos sonhos, meus queridinhos, o trabalho com a mitologia, com os contos de fada. Então, tudo isso compõe o que nós chamamos de técnicas integrativas. E elas são super bem-vindas num atendimento em consultório, seja presencial ou online, como também em qualquer outro contexto que a pessoa trabalha. Se ela trabalha num hospital, dá para ela trabalhar com isso. Se ela trabalha num ambulatório, se ela trabalha numa escola, se ela trabalha numa companhia de dança, sabe? Então, de diferentes formas você consegue levar as técnicas integrativas para onde você for. E a imaginação ativa, que está nesse compilado, ela consiste em acessar os conteúdos que provêm do inconsciente, a fim de torná-los conscientes e produzirem algo novo na psique do sujeito, ou seja, um novo sentido, um novo significado. Porque, como nós pensamos, se o conteúdo inconsciente ele ultrapassou o limiar da consciência, por exemplo, por que você lembra daquele sonho? Por que quando você estava esculpindo alguma coisa específica na argila, veio a imagem, não sei, de um filme que você assistiu quando tinha 5 anos de idade, sabe? Por que você fez um movimento específico e esse movimento te causou uma emoção ou uma repulsa? Entende? Ai, que legal. Sim. Então, vem desse lugar do inconsciente. Só que a gente tem que colocar um significado, colocar um sentido para isso, porque tudo na nossa vida precisa de sentido. Então, a imaginação ativa está aí para isso. É uma imaginação, né? Ou seja, algo que vem do inconsciente, mas ela se torna ativa quando ela vai para a consciência e tem um sentido específico, né? Então, ela experimentou, a Whitehouse, durante anos de prática, essa ferramenta de trabalho. E ela pôde observar ótimos resultados para quem se beneficiava dessa técnica, né? Então, os indivíduos em processos saudáveis da psique ou vivenciando algum sofrimento psíquico, físico, conseguiram integrar esses conteúdos. E isso foi trazendo mais inteireza, se sentiram mais escutados, mais conectados, sabe? Então, tem um livro que eu estou lendo agora que se chama O Caminho do Imaginário, o processo de arte-terapia, da Alexandra Duchestal, não sei falar o sobrenome dela, né? Depois a gente coloca aí no escrito. A gente coloca. E tem uma frase que me impactou muito nesse livro, que ela fala que as imagens que vêm desse processo são um tesouro que nós precisamos cuidar, né? Então, é isso, são tesouros que nós carregamos, que não é de valor material, mas é de um valor simbólico, que às vezes eu acho que vale muito mais que material, né? Porque a gente carrega com a gente. O material a gente pode perder, a gente pode, sei lá, ficar sem nada. Não tem como alguém tirar de nós também. Não tem. Legal. E é isso. E tem uma indicação também, que não é exatamente sobre a dança, mas para as pessoas conseguirem visualizar, talvez, um pouco melhor esse processo, é da gente lembrar do trabalho terapêutico da Anísia da Silveira,
que a Anis da Silveira é uma psiquiatra brasileira, junguiana, foi a única brasileira a ter contato com Jung. E ela trabalhava no... ela, muito boa. E ela trabalhava com pacientes com diagnóstico de esquizofrenia internados em hospitais psiquiátricos. Então, ela fez parte da reforma psiquiátrica no Brasil. Ela e o marido dela, que era médico também. E ela se opunha muito a tratamentos invasivos, né? Como lobotomia, choques, etc. E para ela, a cura vinha através da tinta, do pincel, da tela, da argila e dos papéis. E isso era catalisador para esses pacientes, para eles se expressarem, porque o ser humano precisa se expressar, né, Isa? Sim. E acho que a dança, nesse processo terapêutico, a palavra é essa, é catalisadora, entende? Catalisadora. Boa, gostei dessa frase. Eu concordo e eu sinto muito isso também, que você está acompanhando isso de perto, né? Mas eu também tenho passado por vários processos, assim, de mudanças e eu sinto cada vez mais que a dança auxilia nesse processo de diversas formas, né? E também a ausência de dança também causa um impacto forte, né? Pra mim, tenho certeza que para todo mundo que está acostumado a ter a dança ali no dia a dia, não dançar é algo que traz um impacto muito forte, muito grande. Então, concordo 100%. E você fala também sobre a criatividade, que era um ponto que eu queria pegar aqui também. Que na dança a gente sabe que está extremamente presente, né? A criatividade está ali, ou pelo menos deveria andar junto com a dança. E eu entendo que tem um processo importante ali, né, relacionado à saúde, por ajudar, né, naquele autoconhecimento, né, de você criar a partir dos seus sentimentos, das suas emoções. Então, queria que você comentasse um pouco sobre isso, assim, sobre qual a influência, a importância da criatividade, nesse caso, na dança, mas acredito, como você mesma citou, isso se transfere para outras artes também, né? Da pintura, da escrita. Mas como que a criatividade entra nesse processo, relacionando a dança com a saúde? Claro, ponto muito importante. Porque dançando, nós estamos lidando com a criatividade, né? Por mais que você esteja fazendo uma coreografia que não foi você, o coreógrafo, você de alguma forma está sendo tocado por esse processo. E se você está improvisando, então é ali 100% puro. Então nós experimentamos formas diferentes de sentir enquanto nós dançamos. E isso faz com que o nosso corpo e mente entrem em uma maior conexão. Promove mais diálogos internos e, consequentemente, externos. Sabe? Portanto, né, a gente amplia, sabe, Isa? Amplia. O Jung, ele sempre ele dizia muito isso, assim, em vários livros da obra completa, ou outros livros que não estão na obra completa, ele disse que nós sempre temos respostas dentro de cada um de nós e que elas só precisam encontrar um espaço para elas serem escutadas. Só que muitas vezes nós não conseguimos encontrar essas respostas, não porque nós somos incapazes, é porque é difícil nós conseguirmos assim, enxergar nossas próprias costas. Então, nós precisamos do outro nesse processo. E quando esse outro consegue enxergar melhor as suas costas, ele vê ali um caminho e aponta esse caminho, sabe? E aí aquilo começa a fazer mais sentido. E como a dança fala desse lugar do coletivo, então às vezes a pessoa tá ali fazendo um movimento expressivo e aquilo te toca. E aí você já pensa, né? Poxa, então como que eu posso lidar com essa questão, com essa coreografia, com isso que tá se delineando na minha vida?
Então, o Jung e nós junguianos e, enfim, pessoas que trabalham com a criatividade no geral, apostamos no potencial criativo nesse processo de autoconhecimento. E para que nós escutemos essa voz da criatividade, porque precisamos dar força para ela. E lembrando, né, que a criatividade não é estar criando 100% do tempo uma obra, um capítulo de um livro, uma dança nova, escrevendo poemas e poesia. Não, às vezes, o acessar a criatividade é você, assim, tá acontecendo um problema na minha vida. Como é que eu lido para resolver? O que eu preciso escutar? Sim. Às vezes é dar um tempo, né? Às vezes é se desconectar. Às vezes é mudar alguma coisa que está acontecendo na minha rotina e fazer diferente. Porque a criatividade não está só na produção, mas também está no silenciamento. Então, teve uma vez que eu fui num espetáculo que não tinha música. Eu fiquei tão agoniada com aquilo. Nossa, e deve isso, ser uma assim, sensação. muito diferente, não tinha música. E o que aquilo estava nos provocando? O que eu tirei, né, das minhas conclusões depois? Que era isso, assim, às vezes a gente não precisa estar escutando coisas o tempo todo, a gente só precisa parar, ficar em silêncio e escutar, né? E a dança também é o silêncio, né? Então é isso, a gente precisa dar força para essa voz da criatividade, porque ela é intuitiva também. E isso faz com que nós lidemos melhor com as nossas emoções, nossos sentimentos, com os nossos pensamentos e com a escuta do próprio corpo, né? Então, é tudo isso caminhando junto. Você percebe como é intenso o processo, né? É intenso, assim. São muitos pormenores que a gente tem que conectar, né? Você falou algo que eu achei bem interessante. Me remeteu a uma aula que eu fiz uma vez. Já fiz muitas aulas, né? Que eu tive que improvisar. Mas essa em específico, eu tava passando por um momento meio... eu estava meio angustiada, não estava muito bem, assim, sabe? E durante o improviso me veio uma coisa, assim, que na hora me deu uma vontade de chorar, sabe? De botar tudo pra fora. E depois daquilo, eu tive uma clareza maior de como eu ia passar por aquela questão, sabe? E aí eu fiquei, agora que você falou isso, eu fiquei pensando, me lembrou dessa vez, porque eu acho que foi justamente isso ali, escutar o inconsciente que estava ali, se transformou num improviso de dança, e a partir daquilo eu consegui analisar, entender e talvez solucionar algo que estava me incomodando naquele momento, né? E achei muito legal que você falou também, que fica muito claro pra gente quando a gente usa criatividade num improviso, mas uma coisa que eu sempre falo também, que eu sempre observo, a mesma coreografia, que é igual pra todo mundo, nunca vai ser dançada da mesma forma. Total. Várias pessoas podem dançar a mesma coreografia, ninguém vai dançar igual ao outro, porque uma pessoa vai estar sentindo tal coisa naquele momento e ela vai fazer um braço diferente que vai dar pra perceber que ela... E eu acho que esse que é o legal da dança, né? Também. Nunca é igual. Mesmo um espetáculo igual, que é dançado pelas mesmas pessoas, ele vai ser sempre diferente. Sempre. Então... Uma linha, assim, do braço, né? Uma expressão facial. É por isso que é incrível, Exato. assim, né? E eu acho que a dança... Pra mim, pessoalmente falando, acho que o carinho, o amor, tudo isso tá muito nos detalhes das coisas, né? E a dança também. Porque são esses detalhes que vão dar a assinatura do que você tá querendo passar, né? A assinatura, Sim. assim, do que você tá querendo trabalhar, do que você tá sentindo, passando naquele momento. Tem uma psicóloga, puxa vida, não lembro de cabeça, assim, o nome dela agora, mas ela deu aula em um congresso que eu participei online, que ela trabalha com dança. Depois eu vou pesquisar direitinho pra gente colocar o nome dela aqui. Moto. Depois a gente passando. pra gente colocar o nome dela aqui. Aí eu vou pesquisar.
Mas ela colocava, assim, no consultório dela, uma divisão com um lençol e uma luz. E a pessoa ficava atrás desse lençol. Então a luz refletia. E a pessoa fazia movimentos e ela ia fotografando esses movimentos. E impressionante as figuras que saíam disso, sabe? E como essas figuras estavam estritamente relacionadas a alguma coisa que a pessoa estava passando na vida dela do cotidiano. Até arrepiei na hora que ela mostrou assim, algumas fotos e trouxe as vinhetas clínicas, sabe? Então é tudo isso junto, né, Isa? Da dança e saúde totalmente relacionadas. Porque elas se endereçam nessa relação complementar, né? Não, o que eu achei engraçado é que, assim, a gente falou sobre muitas coisas, né? Foram muitos pontos relacionados. E fora tudo isso que a gente falou, ainda tem todos os aspectos fisiológicos mesmo que fazem a dança promover saúde, né? Melhorar a condição física, memória, ajudar na parte cognitiva. Então, assim, é uma atividade que realmente tem muito a oferecer, né? Nessa questão da saúde. E, bom, pra gente ir chegando aqui no finalzinho, Marcelo, eu quero pedir as suas considerações finais, assim, se você quiser deixar um recado pra todo mundo que tá nos escutando aqui sobre todas essas relações da dança, da saúde, do movimento, criatividade, que você quiser falar. Claro, com certeza, né? Então, já falamos bastante o quanto a dança promove esse diálogo, acolhimento, manifestação, escuta, atenção, provocação, socialização, ampliação e saúde. Então, desde a era glacial, o ser humano dança. Então, a gente sempre escuta aquele ditado popular de que quem dança os males espanta. E é verdade, né? É verdade. Então eu deixo para as pessoas pensarem, as pessoas que estão nos escutando, pensarem, né? Busquem esse espaço. A dança não tem idade, como nós falamos, não tem, entre aspas, né? O corpo ideal, gênero, crença, credo, raça, é para todo mundo. E não só a dança, mas a psicoterapia também. Sabe, a psicologia, ela tá aqui com uma ciência tão plural e que traz consigo essa possibilidade de se questionar, de se confrontar, mas sempre de uma maneira segura e saudável, que é potente e acolhedora. Afinal, tem um setting terapêutico para comportar todos esses movimentos, para acolher esses movimentos. Então, juntando a dança com a psicologia, é saúde na certa. É verdade. Para vocês prestarem atenção também aos seus sentimentos, ao psíquico, aos sonhos, aos seus insights, escutem os seus corpos. Eu sou muito a favor de nós registrarmos esse processo, então sempre escrevam sobre o que vocês sentem, sobre o que vocês percebem, anotem os seus sonhos. Depois que vocês fizerem uma prática corporal de dança, de yoga, atividade física, escrevam também, registrem como que vocês estão se sentindo, E retoma o Jung. A resposta está dentro de nós. A gente só precisa ter humildade para aprender a compreender essa linguagem simbólica, porque tudo é símbolo. Então, essas são as minhas considerações finais. E é isso, gente. Arrasou. Muito bom, adorei conversar um pouquinho mais. Eu acho legal, assim, porque eu tenho lido, né, o livro, tô chegando quase no final agora. E foi engraçado porque casou muito com o que eu tô trazendo aqui nessa temporada, o seu capítulo, assim como outros também. Mas casou, parece que eu peguei esse livro no momento certo, no momento sabe? Certo. Eu precisava dele nesse momento e tá trazendo essa abordagem mais diferente aqui para o podcast, tá sendo muito legal para mim. É sempre assim, na verdade, desde que eu comecei, todos os episódios me trazem muito conhecimento, muita coisa que eu aplico assim na prática. E agora essa temporada ele estava trazendo muitas reflexões
né? Cada episódio tô com uma reflexão diferente, assim. E o que eu trouxe agora, assim, do nosso final é justamente sobre usar a dança como uma ferramenta para nos conhecer, né? Para conhecer, para aprender a escutar, para ouvir mesmo o que o corpo quer dizer, porque o corpo fala de várias formas. Fala. Então, enfim, e casa muito totalmente com o que eu estou vivendo agora na minha vida pessoal, profissional, tudo. Então, estou muito feliz, gostei muito, quero agradecer mais uma vez por ter topado esse convite. Fiquei feliz de verdade. Eu também. E só pra gente finalizar, Marcela, se alguém quiser trocar mais ideias sobre esse assunto, ou se quiser fazer um atendimento, a terapia, ou qualquer outra coisa, como é que faz? Pode entrar em contato comigo, tem a minha página profissional no Instagram, que é @ensaios-de-psicologia. E também pode entrar em contato comigo através do meu WhatsApp, que tá lá na página, tem o link onde tem o meu número de WhatsApp, onde tem o meu currículo Lattes também, se quiserem dar uma olhadinha nos caminhos que eu já percorri. Tem também o livro lá disponível no formato e-book e 2 artigos que eu já escrevi que falam sobre dança também, sobre mitologia, psicologia junguiana. Então tá tudo lá. A gente pode deixar escrito também, né, Isa? O meu e-mail, o meu telefone, se alguém quiser entrar em contato. Mas pelo Instagram eu sempre vejo, se mandam mensagem. E será um prazer. Boa, vou deixar então, gente, aí todos esses contatos para vocês acompanharem também o trabalho da Marcela no link de descrição, não, gente, na descrição aqui do vídeo, não tem link, quer dizer, vai ter link, na verdade, para o Instagram e tal. Mas, enfim, quero agradecer também a todo mundo que tá nos escutando até agora. Se você gostou desse episódio, não esquece de deixar o seu joinha, isso ajuda demais a gente. Manda o episódio para alguém, se você lembrou de alguém aqui ao longo da nossa conversa, manda o episódio para essa pessoa, espalha aí a palavra, que eu tenho certeza que vai trazer muitas reflexões positivas. E obrigada então a todo mundo, obrigada Marcela, um beijo e a gente se vê no próximo. Até mais, pessoal. Muito obrigada por nos escutarem até agora. Espero que vocês se sintam inspirados. Obrigada, Isa, pelo convite. Beijos!